Existe um grupo de ciências, um grupo de doutrinas que estudam a religião. Então, nós temos história da religião, temos filosofia da religião, temos ciência da religião, temos religiões comparadas. E a apologética também trata acerca de religiões. Embora a apologética trate da autoridade do texto bíblico, trate da sua inerrância, mas trata também, em alguns momentos, de religião. Então, o que não é religião comparada? Religião comparada não é filosofia da religião, não é apologética, não é ciência da religião, não é seitas e heresias. Religiões comparadas é o ramo do estudo das religiões dedicado à comparação sistemática, uma comparação organizada entre as doutrinas e as práticas religiosas. De partida foi o seguinte: por que estudar religiões comparadas? A importância apologética para nós nos defendermos diante das religiões e a importância missionária de estudar religiões comparadas. Então, aí nós temos nesta aula definir religião como objetivos, definir religião e identificar as religiões com maior número de adeptos. Então, definir religião, nós falamos sobre o termo religare, que é religar, buscar religar o homem a Deus. Aí falamos da tentativa de cada religião de buscar o homem religar-se a Deus. Toda religião, ela busca religar ao homem a Deus. E falamos também sobre o perigo de se considerar cada religião como sendo boa. Todas as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus são boas, mas nem todas as religiões são boas. Nós não podemos entrar na falácia de que todo caminho leva a Deus. As religiões com maior número de adeptos, com base no Instituto de Pesquisas Pew e em outros bancos de dados demográficos internacionais, surgem as 8 maiores religiões do mundo em número de adeptos na ordem crescente. O judaísmo tão falado, tão conhecido, e ele é o 8º. Nessa escala de 1 a 8, ela é a 8ª maior religião do mundo. 13 milhões e 86 de seguidores. Então é uma quantidade pequena diante de outras religiões. Ela tem um homem como fundador? Sim, tem. Abraão. Abraão é o fundador do judaísmo. Então vejamos alguma coisa acerca do fundador. O judaísmo tem uma longa e célebre história que traça seus primórdios até o século 8 a.C. Mas o que seria judaísmo? O judaísmo nos lembra a tribo de Judá. Eu não posso tratar o judaísmo como religião em um período em que ele não existia. Nós tratamos no senso comum. Mas é que Abraão, ele tem uma ligação com o termo hebreu, com o termo judeu. Então, de um certo ponto de vista, se coloca Abraão como fundador do judaísmo. Mas antes do judaísmo, nós temos Moisés, que seria um mosaísmo, nós temos Javé, que seria um javismo, tá? Mas, por um certo ponto de vista, costuma-se colocar Abraão como fundador do judaísmo. Mas
Nós temos Abraão. Abraão tem um encontro com Deus e Deus lhe faz promessas e surge uma aliança entre Deus e Abraão. Embora Abraão seja anterior a Moisés, a religião praticada por Moisés, ela passou por um aprimoramento. Ela não é a mesma religião que tem origem a Abraão, tá? Porque a religião do tempo de Abraão, ela não tem um sistema sacerdotal dela, não. Abraão encontra um sacerdote chamado Melquisedeque, mas a religião de Abraão tem um sistema, tem um sistema religioso, um sistema sacerdotal. O líder é o pai de família, não é isso? Já no tempo de Moisés, já não. No tempo de Moisés tem Arão como sacerdote, os sacerdotes da família de Arão. Então já é um estágio religioso mais adiantado do que o estado religioso da época de Abraão. O judaísmo tem uma longa e célebre história que traça seus primórdios até o século VIII a.C. Nós temos aí uma longa caminhada histórica e uma longa experiência desse povo de Abraão com o seu Deus. Essa religião monoteísta originou-se no Oriente Médio e é composta de 3 ramos principais: o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. Agora, o cristianismo também é ramificado. O cristianismo tem o cristianismo, o protestantismo, os ortodoxos. Então, a igreja católica, tem a igreja católica ortodoxa grega e tem o protestantismo. Então, o protestantismo também tem 3 ramos. O ortodoxo, de ortodoxia, de fé perfeita. Então, ele é conservador da Escritura. Quando fala, é ortodoxo. Vai pegar todas as leis do jeito que elas foram escritas, né? Isso. E o judaísmo conservador, ele é mais conservador das tradições, da cultura, do que propriamente das escrituras das leis. Tá? É uma pequena diferença. O ortodoxo está mais ligado à questão de fé, ortodoxia, fé perfeita em Deus. Então está ligado às escrituras, ligado às suas próprias leis. Já o conservador é o conservador da cultura. E o reformista, ele é mais aberto, acredita que haja necessidade de uma abertura maior no que diz respeito ao mundo moderno. Então, o judaísmo é a 8ª maior religião em número. A 7ª é o silquismo, 28 milhões de seguidores, 28 milhões. O fundador é um guru chamado Nanak, é o fundador dessa religião chamada silquismo. O silquismo é uma religião relativamente nova, fundada no século XVI, no estado de Punjab, na Índia, e é baseada nos ensinamentos desse guru, Nanak, e de seus sucessores. Então, veja bem que ela não está ligada diretamente à divindade, embora tenha as suas divindades, mas ela é mais ligada à pessoa desse guru. E o sikhismo atrai muito o ocidental, assim como outros, como o budismo, como o hinduísmo, por conta daquela ligação com o místico, a questão da meditação, dos 8 passos da yoga, são coisas que chamam a atenção do ocidental, o que faz com que o sikhismo, mesmo sendo somente mais frequente nesses países, ele cresça tanto também em outros.
a essa questão que tanto chama a atenção dos ocidentais. A sexta religião, o taoísmo, tem 93 milhões de seguidores. O fundador é Lao Tzu. O taoísmo se originou na China, cerca de 2.000 anos. Então, atualmente a maioria dos seguidores ainda vivem em países, ou seja, ela está presa mais à Ásia, asiáticos como China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. É divulgada pelos seus adeptos mais do que o judaísmo, vamos supor. O judaísmo ele não é tão proselitista, ele não busca adeptos com tanta frequência que o sikhismo. O shintoísmo ele tem 104 milhões de seguidores. Ele não possui um fundador conhecido. Ele faz parte da cultura, principalmente da cultura japonesa, há muito tempo. Ele é milenário, ele é intrinsecamente ligado à cultura de algumas nações orientais e principalmente do Japão. O shintoísmo chega a confundir-se com a cultura japonesa. Assim como a ligação do Brasil com os cultos afros é famosa lá fora, inclusive os estudiosos de cultos afros de outras nações vêm ao Brasil conhecer o culto afro brasileiro, é muito presente na cultura brasileira, divulgada lá fora. Assim, o shintoísmo é bastante presente, bastante arraigado na cultura japonesa. E milenar, secular, perdido no tempo. Daí não se possui um fundador conhecido do shintoísmo. Agora, a gente acha que o budismo é forte no Japão. É forte? É. Mas o shintoísmo é bem presente também no Japão. Mas é que em alguns momentos a família imperial japonesa foi muito ligada ao shintoísmo. O shintoísmo é uma fé japonesa também, ou seja, enraizada à cultura. E acredita-se que faça parte da vida religiosa do Japão desde o século VIII. Em quarto lugar está o budismo. Está vendo como o budismo já é bem divulgado? E o budismo é muito querido no Ocidente. Há que se comentar que o budismo não chega a ser uma dúvida, vamos chamar de uma polêmica entre os estudiosos de religião, porque alguns estudiosos não querem classificar o budismo como religião, classificam o budismo como filosofia, tá? Então, por conta disso, o budismo tornou-se muito querido no Ocidente, muito querido nos Estados Unidos. Ele teve uma influência nos anos 70 sobre o chamado movimento Poder da Flor, o chamado movimento hippie, né? O budismo teve uma influência, sobre John Lennon, sobre Yoko Ono, teve influência sobre os Beatles. Paul McCartney não foi muito influenciado, não, mas John Lennon, a sua esposa, que era considerada a quinta Beatle, né? Embora McCartney nunca tenha gostado da ideia, mas para alguns Yoko Ono era a quinta Beatle, né? Era como se ela fizesse parte do grupo. No final, já próximo ao final da carreira. Então há uma influência do budismo sobre John Lennon, sobre a sua esposa Yoko Ono, sobre Ringo Starr, George Harrison. George Harrison é muito influenciado pelo budismo, pela filosofia, nem tanto pela religião. E John Lennon também, Yoko Ono simpatizante. Alguns cantores dos anos
70 e 80, ocidentais, personalidades da música, da arte ocidentais, foram muito influenciados pelo budismo e, com isso, divulgaram o budismo no Brasil e nos Estados Unidos e em muitos países ocidentais, nem tanto como religião, mas como filosofia. Mas existe budistas de religião também, em grande número também no Ocidente. Tá? Ele não é forte somente no Oriente, não, também no Ocidente. Aí, professor, o senhor fica falando de budismo, religião, budismo, filosofia. Qual a diferença? Quando tem rituais, deixa de ser apenas uma filosofia, passa a ser religião. Se tiver só dogmas, ainda fica meio confuso entre religião e filosofias. Mas a partir do momento que tem rituais, né, que tem lá o Gurroson Sanai, o Gurroson somente para ser recitado, tem os seus livros, coloca-se o arroz lá naquele altar, onde o Buda fica ali de costas, né? Aquele bonequinho que é o Buda, fica ali de costas. Gente, sempre lembrando que Buda não é Deus, tá? Buda não é adorado, Buda é um profeta. Quem é adorado são os deuses do budismo, tá? Tem o hinduísmo, que é o terceiro, numa escala das 8 religiões com maior número de adeptos. Do hinduísmo tem o islamismo, que é o segundo, e depois tem o cristianismo, que é o primeiro em número de adeptos. Os detalhes que faltaram dessas 4 maiores serão comentados no decorrer das aulas. Chegamos ao final dessa nossa primeira aula.